E olha, seguindo com a nossa agenda, nós vamos para um próximo painel que vai abordar o amplo cenário macroeconômico que vivemos em 2020 e em 2025. A gente já teve um saborzinho disso no painel antes do almoço, mas nós vamos continuar nesse assunto, agora falando sobre macroeconomia. Então, tenho o prazer de chamar ao palco Eduardo Loio, sócio do BTG Pactual, Mansueto Almeida, sócio e economista-chefe do BTG Pactual, Thiago Berriel, sócio e estrategista-chefe do BTG Pactual Asset Management, e para mediar esse painel, nossa querida Stephanie Birman, que é sócia e estrategista do BTG Pactual e vai ser nossa mediadora. Por favor, senhores, bom painel a todos. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença, é um prazer mediar esse painel tradicional aqui no nosso CEO Conference. Vamos começar falando um pouco sobre a economia internacional, né? A gente acabou de ver um painel sobre isso, super interessante, com o ex-secretário Mike Pompeo. E aí eu queria começar falando o seguinte, né? Vou começar com você, Berriel, saber um pouco da visão, né? Se a gente olhar, tem uma pesquisa, né? A gente viu, na verdade, nesse mês até 2 pesquisas lá nos Estados Unidos, mostrando o seguinte, né? No fundo, a população americana, ela apoia muito a questão da imigração, então, assim, direcionar esse problema. Ela apoia a questão das tarifas, mas as tarifas com a China, com outros países, na verdade, não tem apoio. E em relação, por exemplo, à inflação, a inflação é vista como algo em que o governo está fazendo pouco com relação a isso. Ou seja, imigração é um problema, mas a inflação também é um problema. E se a gente olhar para a questão da tarifa, né, foi discutido até no painel anterior, nos outros painéis, a tarifa, se ela for colocada nas magnitudes mencionadas, etc., é algo que, de fato, vai elevar a inflação nos Estados Unidos. Será que o presidente Trump ele está olhando um pouco essas pesquisas e está indo talvez mais devagar, pelo menos até o momento? É claro que é muito cedo na questão da tarifa por conta disso? Olha, primeiro é um prazer estar aqui de novo nesse painel. Obrigado, Stephanie. O que o Trump está levando em consideração na tomada de decisão, eu tenho bastante dificuldade de saber. Mas o que aparenta, o que a gente tem lá na questão da imigração de tarifas, como você mesmo falou, primeiro, a opinião pública relativamente comprada nesse projeto, mas principalmente o presidente e o entorno do presidente bastante comprado no projeto, mesmo que seja, como o próprio secretário Pompeo falou, he's a tariff man, né? Por mais que a gente tenha 200, 300 anos de ciência econômica mostrando os benefícios do livre comércio, etc., a gente tem um presidente dos Estados Unidos que está convencido de que a colocação de tarifa, em muitos casos, pode ser útil. E como também o secretário Pompeo falou, você deveria diminuir o déficit bilateral entre as economias, o que é uma coisa, para um economista, muito esquisita de tentar até, né? Isso vai levar a uma diminuição dos fluxos de comércio enormes. Então, se a gente acreditar em toda a evidência que nós temos de que esse grupo está convencido de que tarifa vai ser um instrumento importante, a questão é qual o tamanho que vai ser colocado, em que grau e qual vai ser o impacto disso. Então, isso é meio dado. E também, como a gente viu no último painel, a gente teve uma quantidade de imigrantes nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, muito grande, muito atípico até, e parece bastante improvável que a gente não tenha uma reversão muito abrupta disso, né? Então, até o número de payroll neutros que a gente viu deve cair muito, a gente deve passar a ver payrolls substancialmente abaixo de 100 mil por mês, sendo neutro.
assim, não dizendo nada sobre, não demonstrando nenhuma fraqueza sobre o mercado de trabalho, porque a oferta de trabalho vai ter caído muito. Então, nesses pontos, eu acho que a administração parece estar escolhendo, menos imigrante, menos oferta de trabalho, vai gerar mais pressão inflacionária, mais pressão sobre custos, mais pressão sobre salário, da mesma maneira que no pós-pandemia o excesso de oferta de trabalho de imigrantes foi uma pressão desinflacionária que permitiu que os Estados Unidos crescesse tanto, ter um desemprego baixo e, mesmo assim, não ter pressão sobre salários. Eu acho que, nesse balanço, a gente vai estar mais para o lado inflacionário do que para o lado desinflacionário. Deixa o Loigo me complementar aqui. Só uma coisa, a população ficaria mais, no fundo, ficaria mais descontente, né? Só pensando assim, se de fato essa inflação ficasse mais alta. Eu tenho muita dificuldade de saber o que deixa a população contente também, mas a princípio, assim, a imigração, o combate à imigração deveria, parece politicamente desejável, né, na população, mas a inflação é uma coisa ruim e as pessoas reagem a isso. Vai lá, Loio. O meu complemento é justamente sobre esse ponto, sobre as consequências, potenciais consequências políticas do impacto inflacionário dessas medidas, essas iniciativas. Muitas vezes se diz, olha, mas não tem problema, porque isso pode até ter algum impacto inflacionário, mas é um impacto inflacionário passageiro. A inflação é alta durante um curto período, os níveis de preços caminham para um patamar diferente, mas aí depois a inflação volta a ficar baixa, ela não se perpetua nesses patamares mais altos. É sempre bom lembrar que o fato de que a inflação sobe e até depois cai e parece que está caminhando para a completa convergência, para dar uma tranquilidade, não foi suficiente para mitigar o dano político que a inflação acumulada no passado parece ter produzido para as perspectivas eleitorais do presidente Biden na eleição que acabou se resolvendo contrariamente a ele. A grande queixa não era que a inflação continuava alta, que a inflação tinha sido alta, os patamares de preços, os níveis de preços tinham subido, e isso estava deixando as pessoas desconfortáveis em termos do seu poder de compra real ou percebido. Eu diria primeiro isso. Diria, em segundo lugar, aí fazendo o meu eterno papel de chato, né, assim, fica muito conveniente para muita gente, eu diria, inclusive dentro do Federal Reserve, agora, né, dizer que, olha, esse negócio aí de tarifa, esse negócio de imigração, isso aí é inflacionário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso, né, ciclo de política monetária, porque nós não estávamos esperando esse choque desfavorável para a inflação. Quando eu acho que, na verdade, os desafios à convergência da inflação dos Estados Unidos, eles já existiam antes, vamos dizer, de haver essa perspectiva, e eles existiriam independentemente dessa perspectiva. Eu acho que nós já tínhamos um quadro macroeconômico que não era totalmente amigável ao término da convergência da inflação. Não vou elaborar a respeito disso, mas também não dá para botar agora a culpa nessa novidade que surgiu. Queria fazer um disclaimer, tá, pessoal? Vocês viram o secretário Mike Pompeo aqui na tela antes, agora nós estamos nós três aqui, mas isso não é propaganda subliminar para o lançamento do SPA BTG Pactual, que a gente vai fazer em breve, como um novo método de perda de peso e emagrecimento. Foi só coincidência mesmo. Muito bom. Mansur, eu queria ver um outro ponto ainda da economia internacional, que é em relação, se a gente olhar, né, os mercados, eles precificam basicamente que vai ter uma queda de juros, ou a gente pode até discutir que é um prêmio de risco, ou seja, a taxa de juros ficaria aí nos Estados Unidos em 4, 4,5%, no horizonte relevante. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê que o Reino Unido está cortando a taxa de juros, a Europa vai para a taxa de juros neutra, a discussão é aí abaixo do neutro, o Canadá, a mesma coisa, a Nova Zelândia, e os Estados Unidos não, né, numa taxa aí bem acima do pré-pandemia,
em parte por conta dessa perspectiva da tarifa que vai elevar a inflação nos Estados Unidos, mas em parte também pelo fiscal, de que a taxa de juros também de equilíbrio nos Estados Unidos seriam maiores. E aí tem uma reflexão para fazer, que até foi discutida um pouco no painel anterior, que é, olha, se a gente olhar o que diferencia, no fundo, os Estados Unidos nos últimos anos, né? Tem, obviamente, a questão da tecnologia, mas também tem a questão fiscal, né? Se a gente comparar o fiscal dos Estados Unidos com esses outros países, a gente vê que os Estados Unidos gastaram muito mais, né? Era um crescimento acima de 5%. E isso explica, obviamente, parte desse crescimento forte, que levou um juro mais alto, inflação mais alta, etc, etc. Será que agora, com esse governo em que também foi discutido, se a gente olhar o Scott Bessent falando que está olhando para a taxa de 10 anos, ou seja, que o fiscal é uma preocupação, todo mundo tem citado isso. Não pelo DOGE, que é mais uma questão de eficiência, mas se os gastos, ao invés de crescerem 5%, crescerem 2,5%, o secretário Pompeu falou um pouco sobre isso, do crescimento, que um objetivo do governo Trump é que o crescimento dos gastos seja mais em linha com o crescimento potencial da economia. Isso não vai fazer com que a economia, no fundo, cresça menos do que nos últimos anos e que essa perspectiva de taxa de juros, na verdade, ela vai convergir para alguma coisa, o que está acontecendo com os outros países, ou seja, que é um juro mais baixo do que a gente está vendo agora? Então, é um cenário possível, mas ainda é muito certo, né? Eu acho que a direção do governo americano de tentar cuidar do fiscal, cortar despesa, é muito positivo, só que o desafio fiscal dos Estados Unidos é bem grande. É um país que está girando com déficit nominal na casa de 6% do PIB, e mesmo colocando na conta a reversão da redução de impostos que teve lá em 2017, que deveria acabar esse ano e não vai acabar, se acabasse, o governo ganharia de arrecadação 1% do PIB. Não vai acabar, o governo vai tentar, enfim, compensar isso de alguma forma, talvez uma parte da tarifa cubra o custo, mas mesmo assim a gente está falando de um ajuste fiscal nos Estados Unidos, para voltar ao que era a situação pré-pandemia, na casa de 3% do PIB. 3 pontos percentuais do PIB, é muita coisa. Então, eu não vejo, com todo esse esforço desse departamento novo do Musk de reduzir gastos, vai ter alguma economia? Vai. Mas não a ponto de mudar um pouco ou totalmente essa dinâmica do crescimento da dívida pública. A estimativa do CBO é que, em 2029, a dívida pública dos Estados Unidos vai ultrapassar o que era em 1946, que foi o maior ponto da dívida pública americana, desde o início do século passado. Então, em 2029, daqui a 4 anos, a dívida pública americana vai ultrapassar o pico que foi no pós-guerra. Então, é um cenário ainda de muita incerteza. Juros longos, hoje também projeção do CBO mostra que o juro longo no título de 10 anos nos Estados Unidos vai ficar perto de 4%. Qualquer coisa que o governo americano consiga realmente de um ajuste fiscal mais profundo para desacelerar a economia, pode abrir esse espaço para uma queda que hoje a gente não está vendo mais rápida de juros. Mas, olha, eu acho que tem muita incerteza. O secretário Marco Pompeu falou aqui também que, olha, grande parte da despesa dos Estados Unidos não é muito diferente de outros países. É Medicaid, Medicare e Social Security. Então, você não vai conseguir fazer um ajuste fiscal em nenhum país do mundo, nem dos Estados Unidos, muito menos no Brasil, sem mexer nesses programas que, muitas vezes, do ponto de vista político, são tão sensíveis. Então, eu continuo um pouco em dúvida, um pouco cético dessa direção do ajuste fiscal americano. Só que eles têm tempo que a gente não tem. Estados Unidos tem a moeda que é a reserva de valor mundial. Então, eles têm mais espaço para erro do que o Brasil. O Brasil, infelizmente, com o juro real que a gente está pagando de 7,6% ao ano, a gente não tem muito espaço para erro e, infelizmente, aqui a situação é pior do que lá. Aqui a gente não está vendo, lá eles estão com a inflação alta ainda, sim, mas eles não estão com a expectativa de inflação desancorada. No Brasil, a gente está com um problema fiscal, com a dívida num ritmo de crescimento muito forte e com a expectativa de inflação desancorada. E um juro tão alto, a gente está caminhando esse ano para o juro real na casa de 9%, não está trazendo inflação para a meta, não vai trazer inflação para a meta nesse governo. Posso só complementar? Assim, eu concordo com o Mansur 100% nessa parte fiscal. Parece muito improvável que, mesmo com essa mudança de postura ou intenção, a gente tenha um ajuste fiscal, talvez uma redução um pouco do impulso que o fiscal tem sobre o crescimento, mas uma guinada a ponto de reverter o quadro fiscal, de ser realmente um drag muito forte.
eu acho difícil. Só eu queria contribuir com alguns pontos. Assim, a gente se questionou nos últimos anos o que fez a economia americana crescer tanto, ser tão pujante e ter uma demanda né, uma agregada tão forte. Né? As explicações variaram bastante, né? Desde o fiscal mesmo. O segundo é uma outra maneira, um fiscal intertemporal via a poupança das famílias durante o Covid. Né? O governo transferiu dinheiro para as pessoas não gastaram, suavizaram aquele fiscal extremo ao longo dos anos, e esse processo de usar a poupança, né, de se realavancar, sustentou a demanda, desde a própria imigração, que gerava mais oferta e mais demanda para os novos serviços. Mas o que sobrou, o que parece ser um efeito mais estrutural, é essa inovação tecnológica que gera duas coisas. Uma onda de investimento de CAPEX longa e poderosa, e, segundo, um efeito riqueza, que ainda sustenta a demanda por um tempo. Se essa for a explicação final, se esse for o fator mais... Eu acho que todos contribuíram, tá? Desde o fiscal, a imigração, o processo de alavancagem, mas se o fator mais fundamental for esse, e esse for quantitativamente muito relevante, o que não dá para descartar, porque a gente teve, por exemplo, o caso de outras inovações, como a internet, a gente pode viver um período de crescimento relativamente alto, inflação baixa, porque é um choque de produtividade, mas juros reais altos. Tá? Foi isso que a gente viveu no início dos anos 2000, e isso pode acontecer agora. Agora, um ponto, né, até nessa questão que você falou, se a gente olhar, por exemplo, o crescimento lá, em relação, por exemplo, à tarifa. Né? A tarifa ainda não foi implementada, mas os índices de incerteza política, econômica, nos Estados Unidos estão extremamente elevados, mais altos do que no governo Trump 1. Então, assim, de alguma maneira, isso pode estar impactando também, ou vai impactar, não dá para dizer que teve um impacto relevante, mas isso pode impactar o crescimento para baixo, que poderia gerar inflação para baixo. A gente também tem a questão da regulação, aliás, da desregulação bancária do setor de energia, que também é algo que pode ter um efeito deflacionário, principalmente na questão da energia, né, no aumento ali da produção de petróleo. E aí o que fica realmente de inflacionário é a questão da tarifa em si, que ainda, de fato, não foi colocado. Eu estou só questionando porque eram os grandes temas, né? Trump inflacionário. No fundo, a gente pode ver que se a gente colocar esses temas, será que eles não podem compensar, inclusive se tiver a tarifa e a gente vê um cenário mais benigno para os Estados Unidos? Eu concordo com você que a incerteza deveria... Se a gente tiver muita incerteza sobre tarifa, ou muito back and forth, muita volatilidade, e nenhuma implementação de tarifa, a gente deveria ter menos crescimento global. Talvez mais até... Né, essa incerteza bata mais no crescimento fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Então, isso seria um fator desinflacionário, mas, ao mesmo tempo, você tem a tarifa, você tem imigração, e a questão da desregulamentação está aí. Inclusive, eu achava que seria a coisa mais palpável no início desse governo Trump. Não tem, assim, relativamente às outras iniciativas, eu acho que tem sido até mais modesta, ou se não mais modesta, menos clara. A gente não sabe exatamente quais setores, de que maneira eles vão ser reestruturados. Muito foco nas agências, talvez, né, como a gente tem discutido, talvez inviabilizar que as agências reguladoras implementem as regras, do que, de uma maneira clara, gerar uma mudança de regras que gere mais investimento. Então, o fato dessa agenda de desregulamentação ainda não está muito operacional e clara, é um fator que faz com que esse braço desinflacionário não seja tão forte no momento. E vamos lembrar, a agenda de desregulamentação, ela tem efeitos sobre, vamos chamar, sentimento, né? Animal spirits, confiança, né? Assim como tarifas têm efeitos sobre preços relativos, mas também têm efeitos sobre confiança, a incerteza, etc., etc., a agenda de regulamentação também. Então, ela pode ser benigna em termos de determinados impactos diretos nos níveis de preços de determinados produtos, né, serviços, mas se ela vamos dizer assim, um bálsamo nos animal spirits, né, do empresariado, ela acaba funcionando, é quase como se fosse a tarifa virada ao contrário, né?
com um efeito, vamos dizer assim, expansionista pelo lado da confiança. Então, tem muita coisa acontecendo, né? O problema de macroeconomia é isso, né, Stephanie? Não é que não importa, mas é porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que acaba ficando tudo meio misturado mesmo. É difícil de entender, né? Não é que não importa. Não, então, uma coisa é o seguinte, ninguém sabe qual é a agenda de desregulação. Desregulação, acho que todos nós almejamos. Inclusive, nos Estados Unidos, o setor bancário é excessivamente regulado. Mas, dito isso, o mero fato de você falar que vai desregular, imagina se eu falasse que olha, o Brasil vai fechar todas as agências reguladoras que a gente é a favor de desregulação. Isso seria positivo ou seria negativo para crescimento e investimento? Então, tem que saber qual é a agenda. Onde é que os Estados Unidos quer chegar, por exemplo, com a nova matriz de investimento no setor de energia? Qual é a comunicação disso com a agenda de desregulação? O que os Estados Unidos quer chegar, por exemplo, com modificar o Federal Trade Commission, permitir, por exemplo, uma maior concentração de mercado. Então, ninguém tem a mínima ideia ainda do que é a agenda de regulação, desregulação no governo americano. Então, nesse momento, a gente tem algo no ar que ninguém tem a mínima ideia do que é. Deixa eu dizer só mais uma coisa, porque é um comentário sobre um comentário que a Stephanie fez aqui de passagem e algo que o Roberto Salluti mencionou no painel que nós tivemos hoje durante a manhã, que foi aquele comentário do secretário Scott Bessent sobre a importância do 10 anos. Isso é um comentário absolutamente atípico para um secretário do Tesouro. O secretário do Tesouro normalmente fica perturbando o juízo da autoridade monetária para que as taxas de juros curtas sejam baixas. Aí, de repente, você ouve de um secretário do Tesouro dizer não, essas taxas aí do Fed Funds, isso não importa muito. Nós estamos focados mesmo é que a taxa longa seja baixa e que a gente crie condições para que ela seja baixa. Isso é absolutamente extraordinário. Vamos ver só se é para valer. Não é? Assim, vamos dizer, olha, nós gostaríamos muito que as taxas longas fossem baixas, aí todos nós gostaríamos. Mas haverá uma agenda, de fato, de produzir condições para que a taxa longa possa ser baixa, mesmo que as taxas curtas precisem ser mais altas do que seria desejado. Vamos aguardar. Eu acho que o comentário foi muito interessante, eu acho que fica registrado, agora esperar para ver a implementação. Eu acho que isso que você colocou, Loi, no fundo mostra um pouco qual que é o objetivo, né? Porque se o objetivo é ter essa taxa mais longa, mais baixa, é porque há uma preocupação com o fiscal, há uma preocupação em ter um crescimento menor do gasto, tem a questão da eficiência, a questão da desregulação do setor de energia, que também vai levar o petróleo para baixo. Tudo, né, que a gente está falando, no fundo, levaria, de fato, a um juro mais baixo. E aí, se a gente olhar, por exemplo, o movimento que o dólar fez, né, já faz há bastante tempo, mas se a gente olhar no ano de 2024, um movimento forte nessa expectativa de Trump, de tarifa, daí mais crescimento e inflação, que é um pouco diferente do que a gente falou agora. E a gente viu um pequeno movimento de reversão, né, no início do ano. Ele é pequeno, é 1/3 do que a gente viu em 2024, mas ainda comparando historicamente é muito menos. E aí, se a gente está muita dúvida com relação à tarifa, mas se de fato ela for implementada de maneira mais lenta, esse movimento no final ele poderia ser muito maior. Claro que ninguém vai fazer um call forte sobre isso nesse momento, mas vocês concordam que assim, o movimento até agora ele é muito pequeno, né? Se de fato a gente for para essa agenda. Eu concordo que se o approach daqui para frente for bem mais gradual, bem mais previsível e mais racional com relação a tarifas, eu acho que a gente continua com esse processo de dólar fraco. Uhum. Eu só não sei se vai ser. Sim. Acho que... E a gente não tem ainda agenda fiscal clara, né? A gente tem um movimento salutar, ótimo, de você aumentar a eficiência de governo, de reduzir despesa pessoal. Inclusive, vale lembrar que despesa pessoal nos Estados Unidos não é despesa obrigatória. No Brasil é despesa obrigatória. Despesa com o pessoal nos Estados Unidos é despesa discricionária. Se o governo não tem dinheiro, pode deixar todo mundo em casa sem pagar salário, e naqueles serviços essenciais, as pessoas têm que trabalhar sem ganhar salário.
Então, o que o governo está colocando hoje de esforço fiscal é salutar, só que é totalmente ineficiente. Um país que está com déficit nominal rodando entre 6% e 7% do PIB, que vai renovar uma desoneração tributária que teve lá atrás, que, se fosse revertido, daria 1% do PIB de arrecadação nova. Nessa projeção do CBO, que a dívida americana ultrapassa o pico de 1946 em 2029, está embutido no dado um aumento de arrecadação de 1 ponto do PIB no final desse ano, que não vai acontecer. Então, assim, a gente não tem ainda uma agenda fiscal clara no governo americano. Obrigada, Mansur. Se a gente, agora indo para o Brasil, né, a gente discutiu um pouco lá fora, indo para o Brasil, se a gente olhar os dados ali de novembro, dezembro, Mansur, vou começar com você, eles mostraram ali um arrefecimento, tem várias explicações, pode ser uma desaceleração pontual, antecipação do 13º, mas, de fato, eles desaceleraram. Quando a gente olha, a indústria mostra, né, os indicadores preliminares mostram uma melhora aí para janeiro, mas quando a gente olha, por exemplo, os indicadores de confiança, que aí é janeiro, fevereiro, a gente já tem, eles continuam mostrando uma fraqueza, né? No final, que a gente pode dizer que há uma tendência realmente ali de desaceleração. E aí, quando a gente olha para essa tendência, ela pode ser um pouco assim, se a gente olhar para o primeiro trimestre, vai ter a agropecuária, que vai ter um crescimento importante, isso vai ter algum desdobramento para a indústria, eventualmente até serviço, então vai deixar um pouco de dificuldade para analisar esses dados ali um pouco mais adiante. Mas, se a gente olhar o juro real ex-ante, em algumas métricas, eles mostram que o juro ainda é 10% em algumas métricas, né? Se a gente olhar a curva de juros, pegar uma expectativa de inflação um pouco mais longa, então o juro ainda é muito elevado. Você vê a possibilidade, na ausência, obviamente, de estímulo fiscal adicional, um cenário em que, no fundo, a partir do segundo trimestre ou segundo semestre, essa desaceleração ela fique mais intensa e surpreenda a todos, porque, no final, todo mundo tem uma expectativa parecida, vamos dizer assim, para o crescimento do ano. O que você acha, Mansur? Então, hoje essa é a grande dúvida do mercado. A gente está indo para o ano com o juro real bastante alto, na casa de 9%, 10%. Se espera uma desaceleração do crédito, não se espera uma parada forte de consumo, que a gente está ainda com o mercado de trabalho muito aquecido. A gente terminou o ano passado com a taxa de desemprego 6,2%, com a taxa de desemprego média do ano de 6,7%. É a primeira vez desde o início da série histórica atual do IBGE que o Brasil tem a taxa de desemprego média do ano abaixo de 7%, com crescimento de renda real. Então, se a gente tivesse, com os dados, como começaram a mostrar em dezembro, uma desaceleração mais forte do crescimento do que a gente espera, no caso de Brasil, seria algo muito positivo, porque sinalizaria que, olha, a política monetária está funcionando, então, eventualmente, está se criando espaço para se começar um ciclo de corte de juros, talvez mais cedo do que a gente espera. Dito isso, o governo vai aceitar uma desaceleração da economia, que a gente espera que aconteça com um juro tão alto. Essa é a grande dúvida do mercado, que a gente está vendo desde o início do ano o anúncio de políticas novas. Por exemplo, ontem foi anunciado agora uma mudança naquele saque de aniversário do FGTS, uma liberação de mais de 10 bilhões de pessoas que perderam o emprego e, como tinham feito a opção do saque aniversário do FGTS, não puderam sacar todo o saldo do seu FGTS quando perderam o emprego. O governo está fazendo uma medida para liberar. Foi criado agora um programa de crédito consignado, vai ser criado crédito consignado para empregados do setor privado, que é uma medida boa, que é uma medida estrutural boa. Talvez o timing não seja muito bom, que a gente está aumentando os juros para desacelerar o consumo. Para desacelerar a demanda, o governo está fazendo uma nova linha de crédito consignado. Talvez, no momento, embora seja boa do ponto de vista estrutural, o timing também não é adequado, e fica também uma incerteza em relação a algum tipo de políticas de bancos públicos. Se a gente tivesse hoje certeza que o governo não ia mexer com o banco público, eu estaria comprando a ação do Banco do Brasil. A ação do Banco do Brasil está muito barata para o que o banco gera de lucro, se a gente tivesse a perspectiva que, olha, não vai se mexer nesse banco. Só que hoje tem uma indefinição, tem uma incerteza do mercado, né, de uma ou duas pessoas, de, olha, será que o governo vai fazer algum tipo de programa de expansão parafiscal ou não? Então, toda essa incerteza causa uma certa... vamos lá, fica essa dúvida que, olha, o governo vai aceitar uma desaceleração da economia que deve acontecer com juro tão alto ou não? O governo vai colocar novos programas que vai fazer com que a política fiscal trabalhe contra a política monetária. Hoje, a gente não consegue responder de uma forma muito clara
essa pergunta. Talvez alguém do governo não consiga, mas o que a gente tem escutado toda semana são anúncios de programas novos, o que, do ponto de vista de expectativa, acaba, enfim, machucando essa crença que, olha, a política monetária vai funcionar, a inflação vai cair, vão conseguir reancorar a expectativa, eventualmente mais na frente ou no próximo governo, e as coisas continuam. O grande medo é a gente colocar a política monetária e fiscal para trabalharem, uma brigando com a outra, a gente vai para um cenário de 25 e 26, enfim, talvez com muito mais volatilidade. Agora, Mansour, só uma coisa, antes de passar para a política monetária, nessa questão do fiscal, assim, não seria correta ou acertada uma política nesse momento fiscal, mas no sentido de mostrar um conservadorismo agora, ou seja, não anunciar nada muito novo, para, no fundo, consolidar esse cenário de alguma desaceleração da atividade e que o juro eventualmente não precise subir muito, sem falar muito lá na frente, e deixar, vamos dizer assim, algum estímulo adicional, etc., lá para frente, porque agora, nesse momento, realmente atrapalharia esse processo que a gente está vendo aí de uma desaceleração. Sem dúvida, sim. Eu acho que esse era o sinal que o governo deveria estar colocando, dando, que, olha, vamos ser um pouco mais conservador no fiscal, que isso ia melhorar a expectativa, ia possibilitar nós termos juros menores, até abrir espaço para uma queda do juro longo. Vamos lembrar uma coisa, no 2023, primeiro ano do governo atual, o déficit primário foi 2,4% do PIB. No ano passado, mesmo com a ajuda do Rio Grande do Sul, o déficit primário foi 0,4% do PIB. Teve uma melhora de 2 pontos do PIB, que é mais de 200 bilhões de reais. Só que essa melhora, o governo praticamente perdeu. Por quê? Porque o serviço da dívida cresceu 1,6% do PIB. Então, o que importa para o crescimento da dívida não é déficit primário, é déficit nominal. O déficit nominal no primeiro ano desse governo foi 8,8% do PIB. No ano passado foi 8,4% do PIB. Esse ano vai chegar perto de 9% do PIB. E próximo ano vai ficar acima de 8% do PIB. São números muito ruins. Significa que todo o esforço que o governo está fazendo de arrecadação, de controlar um pouco a despesa, isso não está se transformando num ganho de credibilidade que permita uma redução do serviço da dívida. É o processo que é exatamente o contrário do governo Temer. No governo Temer, os déficits primários foram elevados. No primeiro ano, 2016, 2,5% do PIB. No segundo ano, 1,7% do PIB. No terceiro ano, 1,5% do PIB. Déficit primário elevado. Só que o serviço da dívida despencou. O déficit nominal caiu muito rápido. Em 2 anos e meio, caiu 2 pontos do PIB. Por quê? Porque você tinha uma agenda muito clara e também de corte de subsídios de bancos públicos, etc., que permitia uma queda muito forte do juro curto, do juro longo e da inflação. Vamos lembrar que a taxa Selic em maio de 2016 era 14,25%. A taxa Selic em dezembro de 2018 era 6,5%. O juro real longo do Brasil em maio de 2016, início do governo Temer, era 7,5%. Final do governo Temer era 4%. O juro real longo do Brasil, há um ano atrás, fevereiro de 2024, era 5,3%. Juro real do NTN-B, hoje, é 7,6%. Será que vai cair? Ninguém hoje consegue enxergar essa queda. Então, assim, se o governo desse o sinal mais claro, queria fazer um esforço fiscal adicional maior, um esforço adicional de aprofundar o ajuste fiscal, ele teria um grande ganho nessa redução de juros, principalmente o juro longo. Então, infelizmente, assim, eu concordo com você, deveria ser o sinal que a gente deveria estar torcendo e o governo fazendo esforço para mostrar, mas esse sinal hoje não está colocado. Eu queria só tentar fazer justiça acho que à extensão total da sua provocação, não é? Quer dizer, olha, logicamente, se você faz coisas no fiscal, no creditício, que são expansionistas, essas coisas roubam, não é, um pouco do efeito que a política monetária pretendidamente contracionista deveria estar fazendo. E se você está querendo uma política contracionista, você está perdendo tempo. Não é? Mas acho que é mais do que isso, Stephanie. Você falou que seria importante que as pessoas vissem logo, em breve, que a política monetária está tendo, sim, efeito, está tendo tração, não é isso? Que está conseguindo fazer a economia desacelerar em alguma medida, o que é essencial para que a inflação, afinal de contas, volte a uma trajetória de convergência. E se era isso mesmo que você estava querendo dizer, eu concordo. Eu acho que o timing é algo essencial. Eu acho que se você anuncia uma série de programas que
acabam tendo o condão não só de compensar no futuro o efeito do juro alto, mas que, na verdade, acabam evitando que o juro alto jamais tenha qualquer efeito, você não está só trabalhando contra a política monetária, você está trabalhando contra a credibilidade da política monetária, porque as pessoas têm, vamos dizer, a liberdade de continuar dizendo, está vendo como esse negócio de política monetária não adianta nada? Porque ninguém sabe fazer a conta do quanto é porque ela não adianta mesmo ou quanto é porque o efeito foi parcialmente, vamos dizer, compensado por um outro programa. Então, eu acho que seria muito importante se ver a tração, não é, do efeito da mordida da política monetária em breve. Eu acho que isso faria um efeito muito relevante sobre a estrutura termo de taxa de juros, sobre uma série de coisas que nós gostaríamos de ver como parte desse processo. Só uma coisa, parece que assim a gente viu uma ausência, pelo menos assim, né, janeiro, fevereiro, uma ausência de notícias nesse sentido, agora está um pouco mais de dúvida. Antes, só de você comentar, só queria colocar até mais uma pergunta para você, Berriel, e coloca assim seu ponto, mas nesse momento a gente tem visto essa desaceleração na atividade, a gente pode falar se é pequena ou grande, mas a inflação ela ainda deve continuar alta, né? Porque você tem inércia aqui no Brasil, é muito importante, muito elevada, as expectativas estão desancoradas, ainda tem um pouco de pass-through para acontecer, o hiato da economia é muito positivo, então, assim, no fundo, não dá para dizer que a inflação, mesmo nessa desaceleração, ela teria que ser bem mais intensa, para, de fato, essa desinflação acelerar. E aí o Banco Central ele tem duas alternativas, porque mal bem o juro está em 10%, ou próximo a isso, depende da métrica. Então, assim, esse juro, em algum momento, ele vai provocar um impacto mais importante na atividade econômica, talvez mais para o ano que vem, e vai desacelerar ainda mais, e isso vai ter algum impacto na inflação. E aí o Banco Central pode ou falar, gente, agora eu já levei para 14,25, tem muita incerteza no cenário, olha o cenário internacional e vou parar por aí, vou avaliar o que vai acontecer, ou não, vou subir o necessário para, de fato, trazer a inflação, não quero essa incerteza, eu quero agir eu mesma e vou trazer essa inflação para a meta. E aí eu queria saber de você, qual que é a alternativa que você acha, no fundo, que eles vão implementar? E qual que é esse juro, no fundo, necessário, se tivesse realmente que elevar? Vamos lá. São várias questões aqui. Só complementando a coisa do papel, né, da política monetária restritiva e do efeito de um fiscal mais forte, a gente precisa voltar muito pouquinho no tempo para ver o efeito disso, né? Vamos para 2023 e o processo de corte de juros que teve que ser revertido rápido. Ali a gente tinha feito uma expansão fiscal no início do governo enorme e implementado o arcabouço fiscal. Ali parecia que a gente já tinha feito uma largada, um ajuste, ia fazer um ajuste fiscal, e a gente estava, todo mundo acreditava, eu ainda acredito, com a política monetária contracionista, ali no 1375, quando a gente começou o processo de easing. O plano de voo era: o fiscal vai sair de cena, não vai ser mais um pé no acelerador, a gente vai ter todo o efeito de política monetária, a gente pode reduzir a taxa de juros com calma para chegar ali no início de 24, meados de 24, no lugar certinho. Deu tudo errado, não por culpa do BC, mas deu tudo errado porque a premissa de que a evolução dos gastos públicos ia seguir numa taxa de crescimento em torno de 2, 2,5, foi errada, continuou crescendo muito mais do que isso. E a taxa de juros de equilíbrio de curto prazo no Brasil depende da taxa de crescimento real de gasto do governo. Isso tem uma coisa que a gente entende, é isso. Então, a reação, eu concordo com o Loio e com o Mansueto, que a reação de política fiscal a uma política monetária contracionista é um mal desgraçado, nesse momento que a gente está vivendo. Agora, vamos dar um step back. E eu vou tentar ser... Eu acho que, assim, não tenho a menor dúvida de que isso é muito ruim. Agora, a minha dúvida é o quanto a gente deveria se animar com o fato de que a atividade vai desacelerar daqui para frente sobre a política monetária. Esse é um ponto fundamental. Primeiro, porque nas projeções, nos modelos que a gente usa de política monetária, ou nas replicações que a gente usa do modelo do Banco Central,
existe implicitamente um substancial aumento de output gap, de ato do produto. Existe ali, com essa taxa de juros que a gente está vendo, um decrescimento de crescimento econômico muito substancial, uma desaceleração substancial. Então, é mais ou menos o esperado e o necessário para a gente não ter a convergência de inflação nos modelos, que a atividade caia bastante, que a gente cresça bem menos. Então, a gente precisaria de implicitamente ali, a gente já espera uma desaceleração de atividade bem grande. E a gente tem precedentes históricos também. A gente viveu, não muito tempo atrás, em 2015, 2016, um ambiente diferente ali. A gente viu o hiato. Em 2014, a gente cresceu 0. Em 2015, a gente cresceu menos 3, uma recessão. Em 2016, a gente cresceu menos 3,5 também. E a inflação só foi convergir e reancorar no final de 2016, com um governo novo, um novo arcabouço fiscal, um novo Banco Central, e demorou 2 anos de uma recessão enorme, e ali tinha um componente que é muito parecido com o que a gente tem hoje, as expectativas muito desancoradas. Quando as expectativas estão desancoradas, o trade-off entre atividade e o processo inflacionário piora muito. Então, quando a gente roda esses modelos nossos ainda, a gente tem aí os parâmetros médios, assim, a gente não está considerando só os períodos de desancoragem. Então, assim, acho que a situação é difícil. O Banco Central não deveria se animar muito, nem take for granted que essa desaceleração que está mais ou menos implícita no modelo vai ser suficiente para reancorar, para gerar o processo de desinflação rápido. Nem rápido, nem o médio histórico. E ainda por cima tem toda essa incerteza em relação à reação de política fiscal. Deixa eu só ressaltar o que você está falando. Você está falando o seguinte, olha, mesmo que a gente vá para uma taxa de juros de 15%, que o crescimento esse ano, até por um efeito de carry-over, vá para 1,5%, a gente vai continuar com a inflação muito alta, muito acima da meta, e a gente não vai terminar esse governo com a inflação convergindo para a meta e com as expectativas de inflação desancoradas. Isso. Eu diria até assim, mesmo que a atividade seja um pouco abaixo de 1,5% e menos de meio ano que vem, a gente não converge para a inflação em torno da meta, no horizonte relevante, com as expectativas onde estão. Mas, dado isso, para onde você acha que o juro deveria ser elevado e para onde você acha que ele vai elevar? Né? Porque eu acho que a comunicação está um pouco mais benigna nesse sentido. Então, eu vou fazer mais uma provocação. Antes de responder a pergunta. Você vai acabar tendo que responder. Eu sei, mas vou evitar ao máximo. Existe muita incerteza. Existe. Mas existe uma coisa pior do que incerteza. Os nossos modelos têm se mostrado viesados. É uma incerteza com a direção certa. Assim. A gente erra a inflação para baixo nos modelos que replicam o Banco Central. Tá? E a gente tem estudado por que a gente tem errado. A minha melhor explicação é que a gente erra a inflação nos modelos do Banco Central porque os modelos endogenamente erram o produto. Tá? A gente espera que a política monetária está contracionista, vai reduzir muito a atividade e a atividade não se reduz. E, em geral, esse modelo erra sempre que o gasto do governo está crescendo muito. Tá? O único período na história recente em que o modelo teve o viés contrário foi no governo Temer. Eu tive a sorte de estar lá, então a gente errava a inflação para cima. A gente achava que a inflação ia ser mais alta do que era. Isso foi uma sorte, não, né? Foi culpa do Mansueto. Então, assim, a incerteza não é uma justificativa para você ficar paradinho e fazer menos. Eu acho que, nesse caso, a incerteza é uma justificativa para você fazer mais. Tudo bem, tinha 20 quantos? Não. Aí tem duas questões. Uma é o que o Banco Central está comunicando, o que eles vão fazer, e o que deveria ser feito. Eu não tenho muita dúvida, olhando essa questão do viés, da incerteza, da reação endógena. Um outro ponto, antes de responder. O risco de reação endógena da política fiscal, a política monetária contracionista, afeta os seus inputs
principais de política monetária, que são as expectativas dos agentes. Então, é uma coisa que o Banco Central não tem que esperar para ver o que vai acontecer para reagir. Ele tem que reagir ex ante, porque a reação ex ante é o que influencia o atingimento da meta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que a gente tem um caso muito claro, se você não acredita que tem dominância fiscal, se você não acredita que tem nenhuma influência política, de continuar o ciclo para além do 16. Pronto, Tá. respondi. Respondeu. Não sei se vai ser feito. Ok. Nessa questão da dominância fiscal, eu acho que um ponto importante é o seguinte: se a gente olhar hoje, o mercado ficou um pouco nessa dúvida com relação à dominância fiscal, né? Lá em dezembro, o Banco Central fez uma ação agressiva e muito acertada, né? Aqueles 100 bases de dezembro, indicar mais duas altas de 100 pontos nas 2 reuniões seguintes. Mas poucos dias depois a gente viu, enfim, o real atingir níveis máximos. E aí ficou um pouco daquela discussão: isso é a dominância fiscal ou não? Isso é um efeito inicial da intervenção que está sendo feita? Enfim, ficou um pouco essa dúvida no ar. Se a gente olhar hoje, ainda a questão fiscal, ela menos, mas ela ainda, quando sai alguma questão negativa com relação às finanças públicas, ainda tem um efeito no câmbio negativo. Na sua avaliação, aonde a gente está nessa questão de dominância fiscal e um pouco do ponto do BRL? O Banco Central pode elevar a taxa de juros, para o nível, de fato, necessário para trazer a inflação para a meta? A gente pode ter esse conforto? Loio, antes de você responder, explica, porque nem todo mundo aqui é economista, o que é dominância fiscal. Eu tenho umas 2 horas, mais ou menos. Dominância fiscal. Vamos lá. Dominância fiscal, no sentido que eu acho que está na cabeça da Stephanie, quando ela pergunta, é uma situação em que as altas de juros elas pioram a tal ponto a dinâmica da dívida pública que isso acaba produzindo não menos, mas mais inflação. Por uma variedade de canais. O mais fácil de entender é um aumento da percepção de risco, do prêmio de risco, a depreciação da taxa de câmbio, e, portanto, isso fazendo com que uma alta de juros leve a inflação a subir ao invés de cair. Mas, logicamente, que isso pode ter gradações, você pode não ter um caso extremo em que o sinal inverte completamente, mas um caso em que esses aumentos de risco por consequência do aumento dos juros fazem com que o efeito da política monetária, que deveria ser de reduzir a inflação, acabe sendo muito menor do que ele seria na ausência desse fenômeno. Tá? Explicado, vamos dizer assim, eu acho que é explicado o que é essa tal de dominância fiscal, eu não acho que nós estejamos hoje num quadro de dominância fiscal, como não acho que nós estivéssemos em dezembro num quadro de dominância fiscal. Será que havia algum pequeno grau de corrosão da eficácia da política monetária pelo aumento da percepção de risco produzida pelas altas de juros sobre a dinâmica da dívida? Sim, é possível que sim. Eu acho que a nossa situação fiscal, eu acho que ela é ruim o suficiente em termos intertemporais. Eu não estou falando do resultado do ano que vem, do ano passado, mas em termos de sustentabilidade fiscal intertemporal, para que você tenha algum efeito desse tipo. Mas eu não acho que ele seja intenso o suficiente para que o Banco Central diga eu devia subir o juro para fazer com que a inflação caísse, mas não vou não, porque se eu subir, a inflação vai subir em vez de cair. Então, é melhor não fazer nada. É melhor, talvez, fosse cortar o juro, porque aí, se a política monetária está funcionando ao contrário, então a gente corta o juro, a inflação cai. Tá? Não, eu não acho que isso devesse estar, vamos dizer assim, sendo fatorado na cabeça do Banco Central. Eu acho que o Banco Central deveria trabalhar com as variáveis. Assim, você joga o jogo com o baralho com a mão que você foi dada. Tá? Então, se o quadro é um quadro em que a política fiscal e a política creditícia, vamos lá, não é só a política fiscal, a política fiscal e a política creditícia, elas caminham no sentido oposto ao efeito que a política monetária está pretendendo produzir. E quanto mais efeito a política monetária produza, mais eles vão trabalhar contra, porque isso é uma coisa endógena, é um servomecanismo. Bom, então, nesse caso,
o Banco Central não tem outro remédio a não ser a subir juro mais e esperar que, em algum momento, né, o bom senso impere, não é isso? E essa tentativa de contrarrestar os efeitos da política monetária cesse. Eu não acho, sabe, Stephanie, que dominância fiscal, de novo, assim, é uma doença, não é uma recomendação de políticas. Assim, o Banco Central, faça um outro tipo de dominância fiscal, que era esse o sentido em que o termo era usado historicamente. Diante do fato de que a política fiscal é ruim, então você acomode. Não suba os juros, medre, para não produzir uma trajetória fiscal ruim. Isso não é recomendação de política monetária que se faça a Banco Central nenhum, nem é política, não é recomendação de política monetária que Banco Central nenhum aceite. Então, não. Bom, nosso tempo está esgotado. Uma última reflexão, só para terminar, é a pergunta que todo mundo faz para a gente, né? Se a gente olhar hoje o câmbio e olhar nos modelos, enfim, de equilíbrio, né? Qual que é o câmbio que equilibra a conta corrente? Esse modelo está errado já há muito tempo, né? Porque com esse câmbio que a gente tem hoje, por mais que ele tenha voltado um pouco, ele produziria superávit na conta corrente, dado, vamos dizer assim, o histórico, etc. E não é isso que a gente observou, pelo contrário, né? A gente tem aí uma piora da parte de serviço estrutural na conta corrente. A gente também tem, quando a gente olha uma percepção também lá de fora, o movimento do dólar. E aí um ponto que fica é assim, qual que seria, no fundo, esse câmbio, né? Mais de equilíbrio? Se não é o 5,70, como é que você está vendo essa questão, vou perguntar para o Berriel, como é que você está vendo essa questão do câmbio? Assim, a gente tem essa piora estrutural, o financiamento da conta corrente, hoje, se a gente pegar nos últimos meses, o FDI já não cobre a conta corrente, a gente tem essa questão, como eu falei, do câmbio real, histórico, e a gente tem o externo. Como é que você equilibra esses pontos? É muito difícil falar para onde vai, mas só para a gente ter um pouco, pensando à frente, quais são os determinantes? Maravilha. Acho que é uma ótima provocação. A gente tem, né, modelos de contas externas, a gente tem o histórico, e a gente vê que tem alguma coisa estrutural acontecendo que piorou um pouco, né? Nossa conta de serviço, alguma coisa estrutural mesmo. Mudanças tecnológicas que geraram coisas estruturais. E eu ainda acho que isso é relevante. Isso é o pilar quase principal do câmbio, né? Ele deveria estar equilibrando as contas externas. A gente aprendeu que ele é um pouco pior do que a gente imaginava há 2, 3 anos atrás. Isso faz com que o shadow exchange rate, né, de equilíbrio ali, é um pouquinho mais depreciado do que a gente imaginava há 2, 3 anos atrás. Mas eu não acho que esse é o fator, onde, né, a coisa mais restritiva, é onde é o grande driver do câmbio. A segunda coisa que a gente... Então, assim, por aí, apesar do neutro ou do shadow lá dever estar um pouquinho mais depreciado, a gente não está lá ainda, a gente não está nem no novo equilíbrio, a gente continua mais depreciado que isso. A gente tem um diferencial de juros enorme, né? A gente passou um tempo com um diferencial de juros pequenininho, mas esse também não é daí que a gente está vendo uma restrição para um câmbio mais apreciado. Eu acho que, no final das contas, é a nossa fragilidade fiscal que gera algumas coisas. Uma coisa é para a dívida e para os ativos brasileiros ficarem atrativos. Com essa dinâmica de dívida implicitamente que a gente precisa que elas sejam, a dívida e os ativos brasileiros sejam mais baratos. Senão eu prefiro não estar aqui. Prefiro não financiar o governo brasileiro. Isso tem duas coisas. Taxas de juros longas, nominais e reais, ficam muito altas e o câmbio se deprecia, é um ajuste mágico, torna todo o Brasil mais barato e mais atrativo para o financiador marginal. Então, no final das contas, para a gente chegar no câmbio de equilíbrio neutro das contas externas, a gente tem que tirar a principal restrição, que é como é que a gente vai se financiar nos próximos anos. O dia que a gente tirar isso, né, do radar, a gente vai ter uma discussão sobre o nitty-gritty das contas externas e ver qual é o novo câmbio neutro que vai fazer sentido. Mas a gente tem um caminhão na nossa frente, vindo na nossa direção, que é como é que a gente financia isso. E eu acho que esse é o driver principal, né, é o pilar do prédio que está fazendo com que ele caia. Não são os outros ainda.
Ótimo, nosso tempo acabou. Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui mais tempo discutindo, mas a gente precisa seguir aqui com a nossa agenda. Muito obrigada pela presença de todos.